Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe e proteja nesse novo dia de vida. Continuamos o nosso estudo do livro dos Salmos, chegando ao Salmo 133. Nós já vimos anteriormente que os Salmos 120 a 134 são conhecidos como cânticos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou cântico dos degraus, ou cânticos da subida. Eles eram cantados pelos israelitas no caminho para o Templo de Jerusalém, nas ocasiões das festas religiosas mais importantes. O Salmo 133 fala da alegria de estarmos reunidos com outros irmãos e irmãs na vida de adoração a Deus. Provavelmente esse salmo tenha sido escrito na ocasião em que as 10 tribos de Israel, divididas das outras 2 tribos de Judá, se uniram para consagrá-lo rei sobre todo o povo de Israel. Os salmos têm um foco vertical, conduzindo os pensamentos dos adoradores para cima, para dar honra e glórias e para fazer súplicas a Deus. Mas este salmo nos faz olhar para o lado e agradecer a Deus pelos irmãos e irmãs que ele nos presenteou. No Salmo 133, o salmista entoa um cântico nos mostrando a importância de vivermos unidos. Como povo de Deus, devemos aprender a respeitar nossas diferenças e focar no nosso grande objetivo comum, que é amar e obedecer a Deus. Davi escreve: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Quantas vezes já usei esse salmo para meditação ou pregação com a finalidade de conscientizar as pessoas do fato de sermos filhos de Deus e podermos conviver, crescendo em harmonia na igreja como povo de Deus. Como somos felizes em termos a proteção de Deus e o seu amor sendo derramados diariamente sobre nós, produzindo comunhão e fazendo a igreja crescer. Que privilégio podemos experimentar o amor de Deus e viver como irmãos que se amam e que se ajudam mutuamente. Era o que Davi queria nos lembrar. Ele faz 2 comparações em seu pequeno salmo. Primeiro fala da alegria de receber a unção sacerdotal, que era o óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote, que se escorria sobre a barba até chegar na orla do seu manto. Segundo, a importância do orvalho proveniente do Monte Hermon, que era derramado sobre os montes ao redor. Característica que tornou possível o salmista utilizá-lo como comparativo à união com Deus. Nos 2 casos, os benefícios vêm de cima e descem sobre nós. O óleo da unção era proibido ao povo, conforme Êxodo 30, versículo 33, capacitando e impelindo o sacerdote ao serviço. Através do Espírito Santo, todos nós recebemos essa alegria e o nosso chamado para servir a Deus de todo o nosso coração, mente e força. Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve: Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que seja. Sim, Deus continua abençoando, unindo e derramando o seu amor e os seus dons sobre os cristãos que precisam aprender a viver como irmãos e seguir os planos do Pai. Na cruz, Jesus nos libertou do pecado e da morte e nos trouxe para o seu reino de luz. Ele conquistou na cruz a bênção da comunhão com Deus e com as pessoas que passamos a amar como irmãos e irmãs. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus chegou vitorioso ao céu e de lá enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Desde o dia de Pentecostes, vivemos aguardando o seu retorno, vivendo cada dia como irmãos e anunciando alegremente a vontade do Pai. Esta alegria que Davi experimentou, também nós podemos experimentar hoje, deixando ela encher o nosso coração com fé, esperança e amor. Que coisa linda! Amém. Glória a Deus.